Oi. Bom dia, pessoal. Começar, então, são 9h03. Então, vamos começar. Eu queria dar esse bom dia geral para vocês. A câmera é opcional mesmo para todo mundo. Eu acho que a Raquel, depois, que é a que vai fazer a oficina, que já está aqui na sala, a Raquel Hidalgo, depois ela, na dinâmica dela, se pede para abrir o microfone, eu deixo com ela. O que eu vou fazer aqui, gente, além de agradecer primeiro esse primeiro encontro que a gente está tendo do projeto. Eu acho que a gente teve alguns apoios também que são bacanas para começar, assim, do pessoal que, tanto de rádio, de rede social, quem compartilhou, quem foi parceiro de fazer rolar, né, de chegar em mais gente. Esse começo de trabalho hoje, ele é um edital do Procultura, e era isso que eu queria explicar, só muito rápido mesmo. Ele é um fomento da Secretaria de Município da Cultura, né, que há 2 anos atrás lançou o edital. Nós concorremos com esse projeto, que era um pouquinho diferente em função da pandemia. A gente teve que fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje, né, de forma online, não estava previsto no início, mas é isso, para respeitar e ter consciência de que sim, a gente precisa se adaptar e fazer de outra forma, até para a saúde nossa e de todo mundo. A gente, claro, acaba perdendo em algumas coisas, como eu botei para vocês no grupo ontem, lidar com o próprio material que já foi adquirido, a gente vai ver como fazer isso. Mas, de qualquer forma, agradeço, porque a gente consegue fazer mesmo online. Agradeço a Raquel, agradeço ao Matheus, que está aqui. Quando a gente pensou esse projeto há 2 anos atrás, que nem eu disse, ele tinha um formato um pouco maior, a gente teve que enxugar em função da pandemia. Mas qual é a grande meta, pessoal? Assim, todos que estão aqui, a gente tem a mesma informação. É filmar um documentário, né, da Zona Oeste, que tem ali naqueles cards, tem a quantidade de bairro e tudo. E o que é o mais importante, aí a Raquel depois vai falar e vai explicar um pouco melhor, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. O que a gente está hoje no primeiro encontro é montando a equipe. Todo mundo que está aqui automaticamente vai para... Então, todo mundo que está aqui hoje, automaticamente, né, à medida que tem interesse em continuar e vai entendendo, agora com a Raquel a explicação, faz parte dessa equipe, fazer o que gosta. Se a ideia, se a pessoa gosta mais de mexer em edição, se a pessoa gosta mais de fazer texto e fazer roteiro para as filmagens, isso vai ser no processo, isso é parte da educomunicação. Então, eu quero só deixar para vocês esse recado inicial de o que a gente está fazendo, né? A gente está construindo uma equipe, hoje é isso, né? Então, a gente está super feliz, a Marina não pode estar aqui, que é uma que nos ajuda muito desde o início, a Marina, o Matheus, o Igor, a Raquel, a Ana, a Etiane, são todas pessoas que estão, o Jornal dos Negão, que é no papel do Christian, são todas pessoas que iniciaram esse processo, né, e que hoje culmina na primeira oficina de montagem, a partir de agora, de montagem da equipe desse documentário, que aí vai ter uma série de processos nos próximos 3 meses, que são 3 oficinas, que é a de produção musical, depois, e a de comunicação comunitária. E hoje é de educomunicação, né? O primeiro bloco são 5 encontros de educomunicação, depois 5 encontros de produção musical, que a gente vai pensar a trilha, vai pensar como produzir música na comunidade, com o Igor Afonso, que é DJ e é ex-aluno lá do Loreia, e comunicação comunitária com a Marina, que é jornalista e atualmente trabalha na prefeitura também e é da Zona Oeste, né? Então, a partir daí, a gente vai construir as oficinas e o que a gente está chamando de qualificar essa equipe, tá bom? Que é a gente, ao longo dos próximos 3, 4 meses, conseguir ir pensando o que quer fazer dentro desse documentário. Então, eu dou boas-vindas de novo, agradeço a participação e a presença de todos, e pode seguir adiante chamando mais gente, não é porque não está aqui hoje que não pode estar na próxima, né? A ideia é agregar. Eu tenho outros grupos, que eu acho que até o York está no outro grupo também, ali da gente, do pessoal do um edital. Agradeço de estar aqui, porque eu acho que foi dali que acabamos também se fechando aqui. E que massa, fico felizão, para nós é um sonho sendo realizado isso em função da comunidade, tá bom? Raquel, eu passo para ti, então a partir de agora eu só vou ficar aqui monitorando, gente, algumas questões de vídeo, mas agradeço a Raquel, que atualmente ela está em São Paulo, ela é produtora, diretora de cinema, também faço doutorado nessa parte. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja aí me ouvindo. Hoje, nosso primeiro dia, na verdade, o segundo, né? A gente já teve uma atividade aberta, que foi para falar um pouquinho mais sobre educomunicação, sobre esse conceito que está guiando todo o nosso processo. E hoje a gente começa a encabeçar, né? Vamos começar a pensar cinema, vamos começar
a entender os caminhos que a gente vai seguir durante esses meses que estão aí pela frente. A questão da participação, eu acho que vamos pensando assim, porque a quantidade de documentários inicialmente eram 3, né? 3 assuntos que a gente destacou como importantes para falar sobre a Zona Oeste. Esses assuntos foram indicados pelas próprias pessoas da Zona Oeste com quem a gente está interagindo desde o começo, né? E, dependendo do número de participantes, ou a gente faz um grande documentário que abarque os temas que foram propostos, ou a gente divide a turma em 2, 3 grupos para fazer 3 documentários diferentes. Vou explicar rapidamente assim como é que a gente imaginou essa dinâmica, porque, claro, era tudo presencialmente, era tudo todo mundo junto ali, né, conversando, e a gente teve que mudar, ajustar as coisas, né, para a questão da pandemia, do isolamento social, né, a gente não quer que ninguém fique se expondo, mas a gente ainda tem em mente tentar fazer oficinas híbridas. Então, continuando, eu acho que vocês ouviram quando eu expliquei, eu vou começar a explicar a prática, como é que vai se dar a questão do híbrido, né? Como eu estou aqui à distância, estou aqui em São Paulo, comigo vai ficar a parte mais teórica, aqui pelo virtual, vou conversar com vocês de forma mais teórica sobre cinema, sobre a linguagem, né? Então, quando a gente falar sobre gêneros de documentário, que é o que eu vou conversar mais hoje com vocês, eu vou falar um pouquinho da parte teórica e vou ter um colega aí em Rio Grande, presencialmente, que vai poder encontrar com as pessoas que puderem se deslocar até um ponto de encontro, para a gente mexer na câmera de fato, para a gente aprender a mexer no gravador de som, para entrevistar e por aí vai. Hoje, qual que é a ideia? Eu gravei um vídeo para tornar mais fácil a nossa comunicação aqui, a nossa dinâmica. Então, a gente está aqui agora nesse link para poder se ver, bater esse papo inicial. Nós nos encaminhamos para o link do YouTube, onde tem a aula gravada, e lá na descrição do vídeo também tem o link dessa sala, essa mesma sala, que é para onde a gente volta, depois que, assim que todo mundo terminar de assistir o vídeo, para conversar rapidinho sobre a atividade que é proposta ao fim do vídeo. Então, nesse vídeo, eu falo rapidinho sobre a educomunicação, para quem perdeu ali a primeira aula aberta, e depois já entro na parte mais teórica de cinema. É um vídeo rapidinho, de nem 15 minutos, ele tem 14, 13 e pouquinho, e aí depois a gente volta aqui para para tirar algumas dúvidas e para combinar direitinho a nossa prática da primeira semana. Então, se tiver alguma dúvida, a qualquer momento vocês podem acessar o grupo de WhatsApp que foi criado pelo professor Felipe e também pelas redes sociais aí que a Marina e o pessoal tá mantendo. Então, acho que é isso. Felipe, não sei se alguém vai falar alguma coisa antes. Não, até se eu me esqueci, te agradeço, eu esqueci de dizer que meu nome era Felipe, eu estava na própria, que a gente começa nervoso, a gente está numa pilha, gente, está pilhado porque faz um tempo, então acho que a gente começou nesse modo assim, eu sou o Felipe, eu sou professor da Escola Loreia Pinto, e é daí que vem essa relação, eu estou fechando esse ano 10 anos quase ali na escola já, então o projeto ele vem meio que eu acabo entrando nessa história, construindo essa história dali, né, dessa relação com a comunidade. Deixo aberto, a gente deixa para quem quiser se apresentar, porque assim, a gente tem os bairros ali de quando se inscreveram, mas deixamos esses 5 minutinhos, acho só de dar um oi aí eu já vou encaminhar aqui, Raquel, o link para o vídeo, aí todo mundo assiste o vídeo, e aí até eu não sei se eu fecho, prefere que eu feche ou deixo a sala aberta aqui? Deixa a sala aberta, deixa a sala aberta aqui para todo mundo, pode sair e voltar, não tem problema. Isso. Eu vou deixar o link, então meu nome é Felipe, eu vou deixar o link aqui agora. Eu acho que seria legal se tiverem à vontade também, não é nada obrigado, se quiserem abrir a câmera ou só o áudio e se apresentar rapidinho, falar qual que é o interesse pelo tema, qual que é o interesse no projeto. A gente vai se dividir em funções, né, as funções dentro da nossa produção de cinema, e isso mais para frente. Hoje, talvez a gente podia, se alguém quiser aí conversar um pouquinho, se apresentar, falar seu nome, falar o que está a fim de fazer, e logo mais a gente se encaminha aí para o vídeo da primeira aula. Buenas, gente, até pedir aqui, então, qual é a nossa dinâmica, né, Raquel? Vamos deixar aqui, acho que à medida que a gente vai ficando mais à vontade, vai falando. Acho que depois de assistir esse vídeo, só me corrige, Raquel, se eu tiver errado, acho que é isso. Agora, então, fica esses 14 minutinhos para a gente assistir, né? Se quiser sair da sala e voltar, beleza, mas a ideia, acho que era essa, assistir esse chamado inicial ali do vídeo, e a gente, dentro de 15 minutos, volta aqui
para fazer a conversa do material. Eu vou... Então, vamos fazer o seguinte, galera, vamos para o link do vídeo, a gente vai aguardar 15 minutinhos. Foi um vídeo que eu gravei pelo celular, porque como eu expliquei para vocês, tudo acontece na semana do começo do projeto. Então, assim, é um conteúdo bem curto, bastante conteúdo para pouco tempo, mas a gente tem sempre essa oportunidade de depois vir para cá e conversar. Tá? E também pelo grupo dá para ir tirando dúvidas. Vamos agora clicar aí no link do YouTube, assistir o vídeo, depois todo mundo volta para cá no mesmo link. Quem tiver com dúvida, o link também está lá na descrição do vídeo. Fechou? Daqui a 15 minutos a gente volta. Se você está assistindo esse vídeo é porque resolveu se inscrever nas nossas oficinas híbridas de produção audiovisual e educomunicação, um curso pensado por professores e professoras, jornalistas, produtores e produtoras de cultura em Rio Grande, com a ideia de apresentar um pouquinho da zona oeste da cidade por meio de documentários. Esse projeto tem apoio da Procultura, da Secretaria de Educação da cidade de Rio Grande e é realizado por meio da produtora Pré-Amar, da qual eu faço parte. Eu sou a única que não sou de Rio Grande, na verdade sou de São Paulo, estou falando com vocês aqui da minha casa. Mas tive o prazer de morar em Rio Grande por alguns anos e conhecer uma galera muito talentosa da Zona Oeste. Eu sou jornalista, faço doutorado em Educação Ambiental pela FURG e pela USP, mas todos os meus projetos são voltados para a educomunicação. Mas o que é educomunicação? Se você perdeu a nossa primeira aula, que foi aberta, vai aqui uma explicação bem rápida. Educomunicação não é somente a junção das palavras educação com comunicação. Na verdade, ela é um grande conceito, um paradigma. Paradigma, conjunto de normas que servem de modelo para um sistema, um padrão. Então é um conjunto de ideias em que a gente procura focar no processo e não no resultado, com o intuito de capacitar o uso de ferramentas da comunicação. E não é só isso, a educomunicação visa o protagonismo das pessoas envolvidas. A ideia é que a gente aprenda a contar nossas próprias histórias, aprenda com experiências coletivas que devem ser fundamentalmente democráticas e criar um espaço de fala e de escuta com muito respeito às diferenças. Resumidamente, é criar um espaço de troca de ideias em que a gente possa aprender coisas novas juntos no meio desse processo. E qual é o nosso processo aqui? A criação de documentários. E calma que já você vai entender cada etapa dessa produção. Antes da gente começar a falar sobre coisas mais objetivas, quem é que vai fazer o quê, o que vai acontecer, hoje eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre documentário. Afinal, é importante a gente estudar um pouquinho sobre cinema antes de colocar a mão na massa, né? A produção de um documentário, ou mais de um, vai depender do número de participantes, é como se fosse o nosso projeto de conclusão de curso. Mas e aí, você já deve fazer uma ideia do que é documentário, né? É aquele tipo de cinema que conta histórias de verdade, de não ficção. Bom, não é bem assim. Antes da gente entrar em pormenores sobre esse gênero, vale lembrar que toda produção humana é carregada de subjetividades, ou seja, das nossas experiências, das nossas memórias. O que eu quero dizer? Que ela é carregada da nossa imaginação, da forma como a gente lembra, da forma como a gente vê o mundo. E apesar de você e eu estarmos aqui tentando criar um documentário sobre a Zona Oeste, que é verdade, a gente tem que pensar que é a verdade do nosso ponto de vista, a forma como a gente olha para a Zona Oeste. Então todo documentário não é necessariamente um fato real, trata-se da interpretação de alguém, uma representação da realidade. Por isso que é diferente de jornalismo. No jornalismo, nós somos obrigados a chegar o mais perto possível da verdade, por isso que matérias jornalísticas devem ouvir todos os lados da história. Agora, nós documentaristas não temos essa obrigação. Aqui também ninguém é obrigado a nada. Como o documentário é cinema e não jornal, a gente conta da maneira como a gente quiser, sacou? Bom, dito isso, o gênero documentário ele não é um gênero fechado. Alguns pesquisadores e pesquisadoras criaram subcategorias que nos ajudam a pensar em algumas metodologias de criação da história. Ou seja, basicamente, a partir de algumas receitinhas, a gente escolhe a maneira como a gente quer criar o nosso documentário e também que tipo de resultado a gente quer alcançar com ele. Pode ficar meio complicado inicialmente, ouvindo tanto conteúdo assim, mas depois a gente vai vendo que com essas metodologias fica muito mais fácil na hora da gente criar o nosso roteiro, na hora de criar o nosso filme. E a metodologia certa para nós vai depender de que tipo de filme a gente quer fazer. Tá confuso? Espera que já vai ficar mais fácil. O primeiro pesquisador que criou esse tipo de estudo foi o norte-americano chamado Bill Nichols, a partir de um livro chamado Introdução ao Documentário. Esse cara passou a diferenciar alguns modos de fazer, se liga.
Segundo ele, a gente pode fazer 6 tipos de documentários. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles e no final a gente vê um trechinho de filme para ilustrar e entender legal, beleza? Modo poético. Esse primeiro tipo de documentário também foi o primeiro documentário historicamente. Esse modo enfatiza mais o estado de ânimo, o afeto, o tom, muito mais do que demonstrações de conhecimento ou ações. Então estamos falando aqui de filmes que usam bastante elementos como trilha sonora, trilha musical, poesia, uma série de coisas. Modo poético, né? Então a gente é livre, tem uma licença poética para fazer da maneira como a gente sente aquela história. Tinha uma casa entre a minha e a dele. O quintal dele encontrava com o quintal da nossa, lá no fundo, e tinha uma mangueira, um mangubá. A manga amadurecia, caía lá em casa, a gente ficava lá esperando, né, acompanhando. Depois de noite a gente reunia toda uma turma grande, todos os vizinhos ali tinham as amigas, outros rapazes, ficava lá na calçada, fazia um grupinho e ficava lá batendo papo. Modos positivos. São filmes com mensagens mais argumentativas. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele tipo de filme que tem narrador? A gente vê bastante em documentários sobre vida selvagem ou relatos históricos. Esse narrador a gente chama de voz de Deus, até porque também a gente não sabe quem é que tá falando, né? Ou voz off, é quem conta a história, mais ou menos guiando as nossas emoções ao assistir o filme. Com pernas longas que tecem armadilhas inescapáveis, ovos que são postos às centenas e presas que injetam um veneno letal nas vítimas, as aranhas aterrorizam muitas pessoas. Modo observativo. Nesse tipo de filme, a sensação que a gente tem é que a gente está vendo realmente o que está acontecendo ali. Porque a ideia é colocar o diretor ou a diretora como observadores da cena, da vida, do fato real. Só que a gente sabe que não tem como não interferir na realidade, né? A nossa presença com uma câmera na mão, por si só, já transforma o ambiente. Mas a ideia é que a gente tenha esse tipo de sensação quando está assistindo o filme. Quase como uma pessoa sentadinha no banco da praça, escondida, só observando o movimento. Alors, la danse commence. C'est Mountieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les Haouka soient possédés. Les sentinelles entourent les danseurs. Ils tiennent les fusils de bois ou des cravaches faites avec des courroies de ventilateurs de camions. Modo participativo. Esse tipo de filme é particularmente o que eu mais gosto, porque é o que a gente pode chamar de mais perto mesmo da verdade. A partir desse subgênero de documentário, a gente mostra o encontro de quem está filmando com quem está sendo filmado. Sabe quando você escuta a voz de quem está entrevistando ou aparece a câmera, a galera do som e tem menos cortes porque a gente ouve tanto a pergunta inteira como a resposta também? Claro que tem edição, né, nesse tipo de filme, também tem corte, mas também tem a pergunta toda, também tem a forma como a pessoa perguntou, porque geralmente o que a gente tem no documentário? Só a resposta. A gente não sabe como é que foi, que tipo de pergunta foi feita para a pessoa falar daquele jeito. E no subgênero participativo, a gente escuta a maneira pela qual aquela pessoa foi questionada. Então, o diretor ou a diretora, a pessoa que está entrevistando, ela automaticamente participa da história. Isso quer dizer que não é nossa intenção fazer com que as pessoas esqueçam que estão assistindo um filme, sabe? Aquela ideia de a pessoa assistir um filme e entrar na história. Não é a nossa intenção, a gente quer lembrar que aquilo trata-se de um filme e aconteceu daquela maneira. A gente quer mostrar, ó, foi assim que eu gravei, tá? Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome da senhora? Eu? Como é o nome da senhora? Maria. Maria? Prazer, gostei muito da sua roupa. Eu? Muito bonita a sua roupa. Obrigado. Não quero que o senhor diz assim. Porque a gente viu assim, daí quis tirar uma foto da senhora. Oh, meu Deus. Meu filho, eu tô com a minha roupa maltratada que eu vou visitar com lá uma mulher.
Modo reflexivo. Esse tipo de filme é o que eu considero um pouquinho mais complexo. Isso porque esse subgênero ele procura fazer com que as pessoas que estão assistindo reflitam sobre a história que está sendo contada, sobre aquela representação de uma pessoa, de um lugar. Então é quase como se não tivesse um final. A gente decide, a gente julga junto com a pessoa que está produzindo o filme. A pessoa deixa a gente na dúvida. Nós somos levados e levadas a ficar pensando sobre a mensagem do filme e tirar as nossas próprias conclusões. Saí da casa da Gávea no início da minha juventude. Sem que eu percebesse, era a primeira grande mudança. O fim da infância e da adolescência, o início de outra coisa. Mais tarde, e aos poucos, a juventude foi ficando para trás. Tive vontade de voltar a casa, e por isso retomei o filme. Modo performático. O modo performático, assim como o participativo, do qual eu falei agora anteriormente, ele mostra de forma ainda mais concreta a afirmação de que este filme foi feito desta forma, o filme é meu, é do meu ponto de vista. A diferença é que ele usa vários elementos como poesia, música ou a própria participação ativa do próprio diretor ou da própria diretora. Não sei se quase todo o Brasil cabe nessa imagem. Mas da história da minha família e de tantas outras famílias brasileiras, essa fotografia certamente faz parte. Bom, agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre o gênero documentário, eu tenho uma primeira proposta para fazer para vocês. A minha ideia é que a gente assista um filme e na próxima aula a gente converse e reflita, todos nós aqui juntos, sobre que tipo de subgênero de documentário esse filme faz parte. Vocês topam? Depois eu vejo lá se eles toparam. Lembrando que os documentários, eles não necessariamente fazem parte de só um subgênero. Muitos diretores e diretoras mesclam as linguagens, então esses documentários eles fazem parte de mais de um subgênero. Então não te preocupa se parecer um pouquinho confuso no começo. Assiste o filme uma vez, só para conhecer a história, depois assiste de novo com papel e caneta na mão, faz as suas anotações e na próxima aula a gente vai ver quais foram as suas impressões, eu também vou dizer as minhas e a gente vai chegar às nossas conclusões de que tipo de subgênero a gente acha que é este filme. Isso vai nos ajudar a pensar na construção dos nossos próprios documentários, ou um documentário só, isso aí a gente ainda vai decidir. E o indicado dessa primeira aula é o Amarelo é Tudo Pra Ontem, um documentário lançado recentemente pelo rapper Emicida, e não é só porque o álbum dele é super maneiro ou porque ele é famosão, é porque esse documentário ele traz várias discussões importantes sobre vários assuntos que eu quero muito conversar com vocês e eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente a pensar nos nossos documentários sobre a Zona Oeste. Mas pode pirataria aqui no negócio? Ah, e só para lembrar, isso aqui é só um vídeo, tá? É uma transmissão de informação. A educomunicação, que a gente falou lá no começo, a parte do processo do comunicativo, vai se dar quando a gente conseguir se encontrar, mesmo que virtualmente, para conversar e trocar as nossas experiências sobre esse filme e sobre como a gente vai construir os nossos documentários. E não te preocupa que não vai ficar só no virtual não, tá? Mas isso aí é papo para mais para frente. Bora trabalhar? Massa. Então, pessoal, é assim, muito conteúdo para pouco tempo e para tipo de dinâmica virtual que a gente cheio de coisa. Bom, é assim, não fiquem assustados, a gente vai sempre tentar manter assim uma questão de passar uma determinada quantidade de conteúdo, mas sempre manter
essa conversa aqui depois. Só que o ideal é que, né, não vamos também exigir que a galera abra o microfone ou fale, mas assim, seria muito bom se vocês pudessem conversar agora, né? Pode só ligar o microfone, não precisa ligar a câmera, e me falar um pouquinho das impressões que ficaram, porque se vocês viram ali no final, tem uma proposta, né, de assistir agora um documentário que foi indicado. A gente vai passar o link, né, na pura pirataria aqui, porque esse documentário ele tá só no Netflix, mas eu acho que o Emicida não ia ligar, né, se a gente divulgasse o filme dele aí nas periferias. O que eu queria agora? Que vocês pudessem falar comigo, porque assim, para quem não conhece aqueles documentários que eu coloquei os trechinhos, e também trechinho muito pequeno, né? Não dá para a gente ter uma noção mesmo das características do filme. Eu imagino que nem todos os filmes ali a galera conheça. Documentário é um gênero meio B, né? O pessoal não sei se a galera curte muito, mas mesmo quem não assistiu o filme, pode de repente tentar assistir essa semana. Todos os filmes que estão ali, eles são livres na internet, são filmes mais antigos. Procurei fazer isso para a gente, de repente, conseguir assistir um por dia ou mais até quinta-feira. Ou também não é necessário assistir todos, mas agora é importante a gente pensar um pouquinho sobre essas características, porque pode parecer que está tudo igual. Eu entendo, porque a minha primeira impressão, quando comecei a estudar, também não estava muito, né, assim, não era muito fácil de visualizar as diferenças. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, não sobre a minha performance, isso aí pode ficar no off, mas queria saber de vocês se está confuso, o que acharam, vamos bolar a ideia, porque essas formas de fazer documentário vão nos guiar agora para a construção do nosso próprio, né? E como expliquei no vídeo, a partir de hoje, a gente começa falando desses conteúdos mais macro, né, mais gerais, e vamos nos encaminhando para a questão mais objetiva da produção, das funções do cinema. Então, agora o microfone está aberto. Bom dia. Estava esperando para ver se essas pessoas que foram estar dentro se manifestar, mas já que não estão esperando mais um pouco, eu vou falar então. Achei interessante porque foi bem como comentou o Will ali no chat, estava cheio de coisa que não sabia. Só assisti o documentário, né, já vi todos esses tipos de documentário que tu citou, mas é interessante saber por que eles escolherem cada tipo, né, de narração e tal, porque dependendo do formato do documentário, é mais interessante tu escolher cada formato. Eu tô acostumado a assistir mais aquele segundo, expositivo que tu comentou, até porque é acostumado mais a assistir Nat Geo, Animal Planet mesmo, como tu citou ali. Então é bem aquele tipo de formato mesmo, que é alguma coisa acontecendo e alguém sempre explicando o que está acontecendo, né? Fica uma experiência bem mais informativa. Aí vou dar uma olhada na lista também que tu passou ali, tem bastante coisa interessante para ser assistida. Obrigada, Renato. É isso aí. As características podem não estar muito na cara, né, a princípio, mas com a experiência de assistir o filme, de pensar, porque como eu falei, né, os documentários eles participam de mais de um subgênero, então eles mesclam bastante as linguagens. Cada documentário pode ter mais de uma metodologia de produção, né? E por que fica mais fácil a gente conhecer essas ferramentas teóricas, né, esses subsídios? Porque na hora da gente pensar, eu quero fazer um filme que a galera, né, que a galera reflita junto sobre a Zona Oeste. Então, eu vou pensar uma parada mais reflexiva, mas eu também quero mostrar a galera da Zona Oeste produzindo. Então, acho que o ideal é o participativo, mas se a gente quiser fazer uma parada mais poética, com a poesia da galera da Zona Oeste, de repente, brincar com cor na fotografia, então, assim, vai da nossa decisão, a princípio, no roteiro, para a gente alcançar o resultado final. Bom dia, meu nome é Cíntia, eu tenho 18 anos, eu não me apresentei aquela hora, vou aproveitar para apresentar agora já. Eu moro na Águeda há 17 anos, desde que eu nasci praticamente. Mas sobre os tipos de documentários, eu gostei bastante do participativo e do performático, acho que é o nome dos dois, porque eu acho que eles trazem bastante gente para a realidade, por conta de ser uma questão da Zona Oeste, eu acho que seria esses dois tipos que nos trariam bastante, daria para te mostrar bastante o que é aqui, como é que é viver aqui, porque a gente poderia, sei lá, entrevistar, falar com as pessoas,
e foram esses dois que me chamaram mais a atenção. Legal, Cíntia. Eu acho que seria legal se todo mundo falasse. É claro, a gente vai pensar no roteiro com calma, tudo vai ser feito por etapas, mas seria legal se a gente já começasse a pensar o que gosta mais, né? O que gostou mais, que tipo de documentário a gente imagina fazer, principalmente quem é da Zona Oeste e já está aí maquinando que tipo de filme gostaria de assistir sobre o seu bairro, né? Vamos falando aí. Obrigada, Cíntia. Sim, quando eu olhei o vídeo, eu já fiquei, a parte participativa, principalmente, eu fiquei imaginando tipo, como seria falar com as pessoas daqui, sabe, a pessoa que está por trás falando e o pessoal da comunidade respondendo, acho que seria bem legal. Eu vou participar também, ajudar a Cíntia, na verdade, valeuzaço, Cíntia. E uma coisa que é super legal, Raquel, isso que fala é como se dá, é uma dúvida que eu tenho sempre assim, a Cíntia escreve muito bem, aí fazer o roteiro, mas o perguntar num documentário, essas coisas, é sempre difícil, né? Porque às vezes a gente faz a pergunta, eu me lembro de alguns, e como é que é esse ato de escutar o outro, Raquel? Não sei se tu já fez o documentário, porque às vezes parece que a resposta não vem, a gente tem que construir outra pergunta, essas dinâmicas de pergunta e resposta num documentário, eu sempre me vejo tentando entender como é que foi organizada, né? Não sei se tu pode falar um pouco disso. Ótima pergunta, professor, porque tem uma característica do documentário que a gente vai falar nas aulas de roteiro, que é o seguinte, né? Um filme de ficção, por exemplo, ele tem um roteiro bem fechadinho, né? A gente põe lá os diálogos, a gente sabe tudo que vai acontecer. Não tem coisa improvisada. Tem, né? Tem. Mas, assim, o máximo possível de preparação, porque tem elenco que vai falar justamente o que a gente quer, a gente não tem um susto. Agora, no documentário, a parada é fluida, a parada é viva, sabe? Ela está sempre mudando. Então, como que a gente faz um roteiro de documentário? A gente vai desmiuçar isso, né, nas aulas, mas vou dar só um panorama geral. A gente faz, geralmente, um roteiro que a gente chama de roteiro flutuante mesmo. A gente prepara o assunto, por exemplo, vamos fazer sobre o Jornal dos Negão, que é os manos do podcast. A gente já conhece eles, sabe que eles são engraçados pra caramba, que eles têm super desenvoltura. Mas e aí se eu ligo a câmera e o cara fica tímido e não fala? Ou fala outra coisa, naquele dia ele tá meio mal, tá meio chateado, fala pouco. Então, assim, o ideal, a gente sempre prepara o roteiro do filme, o nosso argumento, ou seja, a nossa ideia geral, a gente prepara as perguntas que vão ser feitas, só que o roteiro, depois, na hora da edição, ele é outro roteiro, outro filme, porque a gente sai de casa para fazer umas perguntas que a gente combinou, e a gente volta sempre, gente, sempre, isso aí não tem, nunca foi diferente, a gente sempre volta para casa, para a ilha de edição, com outro material. Não é o mesmo material que a gente pensou. A gente chega lá e as pessoas falam de outra forma, as pessoas não falam o que a gente está esperando. Isso é bom também, porque a gente descobre várias coisas na hora de entrevistar. Então, a gente traz esse material para casa, coloca tudo ali na linha do tempo e fala, e agora? E aí chega o momento da segunda construção do roteiro. Ele tem várias etapas de construção. A primeira é na hora de se preparar para as perguntas, a segunda na hora de gravar, lidar ali com o ambiente, com barulho. Às vezes a gente tem surpresas positivas de alguém entrar no meio da conversa e aquilo ser legal e positivo para o filme. E depois, na ilha de edição, a gente descobre uma música que, ia dar mó ânimo, ia dar mó clima, vamos mudar isso aqui, o que ficaria triste ficar feliz, o que ficaria feliz ficar triste. Então, na ilha de edição, a gente muda completamente o filme, sempre. Então, o documentário, ele é assim, flutuante mesmo. A gente tem que estar preparado para as adversidades aí da vida real, né? E alguém aqui tem experiência já de ter filmado? A gente até esqueceu de perguntar aqui, não sei se alguém já produziu algum material, eu sei que o Bruno que está aqui estava produzindo, né, mas aí fica aberto também se alguém já teve alguma experiência que possa também compartilhar, né, Raquel, de filmagem. Ô, Matheus, isso também é muito legal de você falar, porque a trilha musical, que é assim, né, trilha sonora é todo o barulho do filme. É o passarinho, porque às vezes a gente capta ali o passarinho, mas não capta bem o som. Então, a gente coloca um efeito sonoro. A gente bota o efeito sonoro da rua, usa o som ambiente dos carros, da galera falando, dos cachorros latindo. Tudo isso é a trilha sonora. A trilha sonora é a trilha geral, né, de barulho, de som do filme.
e faz parte também a trilha musical. E nas aulas de som que a gente vai fazer, junto com o produtor musical aí da cidade, de Rio Grande, a gente vai começar a entender o quanto... Gente, se eu puder falar assim, ó, eu sou da imagem, né, não sou do som. Som é a parte que eu menos faço. Mas se a gente tiver que destacar a parte mais importante de qualquer filme, é o som. Porque, na real, a gente pode assistir coisas que estão mal gravadas. A gente consegue assistir uma imagem que esteja com ruído ou meio torta, a gente consegue, isso a gente até transforma em linguagem. Agora, se a gente não estiver ouvindo bem, não estiver escutando as pessoas, não estiver entendendo o que está se falando, se tiver um som alto demais ou baixo demais, a gente não consegue entender o filme, a gente sai fora do filme. Então, o som é uma parte muito, muito importante, e é a parte que a galera, às vezes, não dá muita atenção na hora de gravar, porque está preocupado com a captação da imagem, que está bonita a fotografia, iluminação e papapá, mas se o som não estiver limpo e as pessoas não conseguirem entender os depoimentos, se a trilha estiver alta, cara, o filme não vai funcionar. E a trilha musical, ela mexe muito com o ânimo do filme, né? Como eu estava explicando, se a gente coloca uma trilha musical mais para baixo, a gente traz o filme para tristeza, né? Para uma reflexão, mais um ânimo mais ali, um tom mais abaixo. Se a gente bota uma trilha lá em cima, a galera é levada a sentir aquilo como uma parte feliz do filme, uma parte, ou uma coisa assustadora, se a gente bota aquelas trilhas, né, de filme de terror. Então, a trilha musical mexe completamente com o tema do nosso filme. E isso a gente também vai ver aos pouquinhos aí, conforme for produzindo o nosso. Porque acho que é importante a gente falar aqui, hoje eu não estou conseguindo visualizar quantas pessoas estão aqui na sala, como eu falei, estou pelo celular, mas dependendo do número de pessoas, a gente vai se dividir, né, entre os 3 temas que a gente tem. Vou depois pedir para o professor Felipe destacar esses 3 temas que a gente vai trabalhar, e aí, dependendo do número de pessoas que forem ficando, a gente vai ver como se distribuir nesses 3 temas. E aí, os 3 grupos vão decidir, quero gravar do subgênero participativo, o outro que é poético, e a gente vai, assim, montando os nossos documentários. E ao final, quem sabe, né, não sei como é que fica aí a nossa questão de pandemia, mas quem sabe a gente não consegue fazer uma exibição maneira presencial, ou se for no virtual também, e aí a gente vai trabalhando, por enquanto pela internet, e cada etapa vai ser bastante detalhada para vocês, tá? E sempre pensado, primeiro conversar comigo de forma teórica, como vocês viram hoje no videozinho, e depois, quando chegar na parte mais prática, de mexer na câmera, a gente vai aí se organizar para fazer encontros pontuais, conforme a disponibilidade de todo mundo. Se ninguém for compartilhar mais nada, vou pedir para o professor Felipe falar dos nossos temas aí. E isso, não sei se o William conseguiu, agora que eu vi que ele foi num bate-volta aí num perfil, William, se tu conseguir, Luciane, não sei se queria falar, também tá com o Will, vê se tu consegue agora. Me ver agora? Conseguimos, acho que tu tá Luciane, depois eu falo o Will, depois a Luciane, isso. Eu entrei pelo celular agora. Agora eu tô ao mesmo tempo pelo celular e pelo computador, tô vendo firme 2 vezes aqui. Então, primeiramente, prazer, meu nome é William, eu tinha me apresentado um pouquinho ali, mas agora por áudio fica bem melhor. Eu sou ex-aluno ali do Loreia, sou ex-aluno do professor Felipe até. Agora eu faço o curso Física na FURG, e eu estava assistindo aqui o vídeo aqui que vocês mandaram aqui sobre os documentários, achei bem interessante, bem explicativo, é até meio um paradoxo, porque eu assisto muitos documentários, e geralmente a gente assiste documentário para aprender as coisas, e agora vendo esse vídeo aqui, eu percebi que sobre documentário a gente não aprendeu nada vendo os nossos documentários, porque muitas coisas por trás eu não fazia ideia, tipo, os tipos de documentário, esse tipo de coisa assim. Então ficou muito bom, parabéns pelo vídeo. Eu ainda não sei qual parte que eu vou fazer, não decidi o que eu vou fazer ainda, e respondendo ali que aquela hora eu vi que perguntaram quem é que está acostumado a mexer com câmeras, com edições de vídeo, esse tipo de coisa. Aí no momento eu fui aí até compartilhar com vocês que eu tô bem acostumado já, porque eu tenho até um canal no YouTube já. Ele é meio que um documentário, assim, entre aspas, porque eu falo sobre a história de algumas coisas ali que eu explico. E acho que é isso que eu gostaria de falar.
Vou mandar aqui. Te pedi o link ali, me manda o link para nós, William. E passo para a Luciane já. Luciane, um prazerzaço. Aberto aí para ti. Que aí você já vê como é que fica, como é que é a minha comunicação em vídeos. Legal, William. Legal a gente ver qual que é a experiência extra aí de vocês, o que vocês podem trazer para nós também, para a gente aprender todo mundo junto. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Luciane Duarte, eu moro na Castelo Branco. Estou tendo uma satisfação de participar desse estudo, dessa aprendizagem, né, em coletivo e ainda mais na minha área, minha comunidade. Eu sou muito próxima aqui dos meninos do Jornal dos Negãos, do Charlon, sou vizinha, inclusive, dele. É muito interessante interagir com a realidade, né, da nossa comunidade. Eu acho que é isso que faz interessante essa pegada do estudo desse coletivo que está se formando, que para nós é muito novo interagir, né? A gente só assiste pela TV, ou ouve falar, ou tem que fazer um curso muito longo para poder entender e compreender esse campo, esse meio da comunicação, que é a qual eu me interesso muito. Não tenho experiência com filmagem, mas a comunicação ela é muito importante em qualquer situação da vida da gente, eu acredito muito nisso. O meu projeto, ele faz parte, interage muito, eu interajo com as crianças nessa questão de comunicação, eu trabalho com leitura, e isto, eu acredito que abre um leque muito importante para a vida, né, profissional, pessoal, que às vezes faz falta no dia a dia, familiar mesmo, da gente, né. E é isso, estou adorando conhecer esse mundo que já me interessa, né, que é na área da comunicação. Eu sou formada em técnica em segurança do trabalho, não atuo mais na área, por questões da parte de doença física, né, então eu me disponibilizei para essa área da comunicação no meu meio, né, onde eu posso interagir, onde eu posso colaborar, onde eu posso aprender mais. E na formação com os DDS diários, né, apresentação no meio do grupo, e isso me desenvolveu e me desenvolve muito essa proximidade com as pessoas, a paciência de ouvir, né, de poder relatar, informar, que é muito importante, eu acredito, na vida de todos nós, é necessário até. E estou muito feliz por participar desse grupo, desse estudo, que está muito disposto a nos informar, nos orientar, que é o que a gente também está disposto a fazer com outras pessoas que nem têm noção, né, do que é esse mundo, do que é essa necessidade da comunicação, da informação, da realidade, né, que é só isso que nos orienta, que nos ajuda, é a realidade. E eu acho que as narrativas aqui, os tipos de narrativa que tu apresentou no vídeo, qualquer uma delas nos torna próximos dessa comunicação, né? Cada um no seu meio, do seu modo. A minha, particularmente, é o participativo também, o performático, mas é interessante porque a gente vai lidar com outras pessoas, que a gente aprenda todos os modos, né? E se comunique com todos os modos, porque cada um se identifica de uma maneira, e é muito importante todos. A gente vai despertar em nós, né, conforme o estudo, a orientação de vocês, o que realmente nos aproxima das pessoas, né, o modo que a gente vai querer se aproximar das pessoas. É isso. Puxa, brigadão, Luciane. Que bom ter a vizinha do Charlon, então. O homem tá famoso, tá indo pra Marinha. Ontem eles estavam fazendo os cortes de cabelo indo pra Marinha, mas que bom. Eu vou explicar o que a Raquel pediu, acho que tu vai gostar também, Luciane, justamente do quais seriam os temas. Não sei se tu quer falar, que eu vou explicar os 3. É assim, gente, a gente bolou, eram 5, a gente diminuiu. Quais são, o que a gente chama de temas seriam os disparadores, assim, né, de que, bem, tem esse mote. São 3. E eu acho que um particularmente tu vai gostar muito, Luciane, que é o que a gente chama de jornalismo e comunicação comunitária, que é com a Maria. Ou seja, é criar um documentário de pessoas, de grupos, de o que tem nessa região, de que tu conheça aí o grupo que for se interessar por esse tema, vai construir, né, de experiências do bairro, que comunicação comunitária é essa que pode acontecer aí, que nem tu disse que é real, que é feita pelas pessoas daí,
para as pessoas, né, desse espaço e chegar no centro a partir disso, e não a gente sempre consumindo, que é sempre a bronca que a gente tem lá, pelo menos na escola, que a gente sempre tem que consumir aquilo que o centro está dizendo, como se nós não produzíssemos algo ali, como se não existissem maneiras de se comunicar que são dadas, e o Jornal dos Negão é um desses casos, assim. Então, um grande tema é a comunicação comunitária, e quem se interessar por isso vai construir um mini documentário sobre isso, a equipe vai se formar, vão fazer o roteiro, quem vai filmar, quem vai dirigir. Um segundo tema, produção musical, até uma pena que o York saiu agora, até botei ele no grupo, que é o quê? O Igor é o oficineiro de produção musical. A partir do Igor, vai ter mais DJs na jogada, o Matheus é um DJ, tem o Eduardo, que a gente conhece, ou o cara do grupo de pagode lá da Águida, que ensaia no fundo da garagem para se apresentar não sei onde. Bem, essa equipe vai querer mostrar um pouco dessa manifestação. Isso tem mais a ver com a questão musical, o segundo tema, né? E aí é o que o bairro produz, né, nesse sentido. A equipe vai escolher o que filmar, como filmar sobre esse tema. E um terceiro tema, que é justamente sobre o Jornal dos Negão, mas mais do que isso é sobre também esse uso, por exemplo, eles usaram um podcast, o William usa um canal no YouTube, então são essas manifestações que estão associadas com algumas tecnologias a partir do Jornal dos Negão e o alcance deles, que foi muito grande, né? Eles têm hoje um número de ouvintes muito grande, eles infelizmente vão ter que parar, já vou dizer isso aqui, por quê? Porque eles estão indo para a Marinha, a vida segue, e às vezes os projetos precisam em algum momento, eu sempre digo, eu prefiro sempre terminar um projeto com ele bonito do que deixar ele terminar aos poucos assim, né, vai terminando. Foram 3 anos de um trabalho que merece ser lembrado que eles fizeram, né? Então, e aí a partir daí, por exemplo, um canal do YouTube do William, do Matheus, de outra gurizada, de outras pessoas mais velhas, seja quem for, que está produzindo, né, alguma coisa também de comunicação. Então a gente tem esses 3 temas, gente, que vocês vão se distribuir. E aí é que nem eu digo, depois eu já leio o que está ali do Bruno para a gente encerrar, para justamente a gente vendo o que gosta mais de fazer. Eu vou de novo, exemplo, Cíntia. A Cíntia escreve bem demais. Eu dei aula para a Cíntia, acho que 3 anos já, e eu não consigo. Ela vai querer filmar? Vai, né, Cíntia? Mas imagina, ela escolhe um dos 3 e quer roteirizar um dos documentários, e assim a gente vai se organizando. O Renato vai gostar talvez mais de dirigir um dos 3, a concepção de direção, e daí vai ser com vocês. Então são esses grandes temas que vão se abrir. A gente tem mais ou menos o que a gente chama assim, um norte, para quem está aqui na equipe não começar perdido. Aí que nem a Raquel diz, esmiuçar vai ser aos poucos. Por isso que os nossos encontros, eles têm essa previsão de 1 hora, para não cansar ninguém. A gente sabe que está todo mundo em correria. A Raquel já sai daí direto para a produtora onde ela trabalha. Eu também tenho coisas, a Luciane, a Cíntia, a Renato, todo mundo, a Ana, que também dá aula. Eu vou ler o do Bruno ali, gente, para não me perder aqui. Pessoal, estou sem microfone, vou tentar falar por aqui. Estou produzindo um filme na comunidade que mostra muito a realidade dos jovens que vivem na periferia. Um ponto muito importante para nós é em relação à fotografia da ambientação, a valorização das nossas periferias. O vídeo da Raquel apresenta bem as categorias de gêneros cinematográficos e nossa base, com intenção, como nosso filme, é destacar o gênero reflexivo. Aí, desculpa ali, não, tranquilaço, Bruno, na próxima eu sei que tu vai falar, né? Não sei se Luciane, eu falei isso que eu ia falar, acho que a Raquel para fechar, mas da minha parte, gente, eu agradeço hoje. O nosso próximo encontro é dia 4, também agora na quinta-feira. Eu sei que tem uma atividade final da Raquel, a Raquel faz o fechamento agora, mas dia 4 eu vou abrir a sala também, aqui antes, e no grupo de WhatsApp a gente vai se conversando, né? Qualquer coisa ali, eu e a Ana, eu já peguei a presença aqui de quem está aqui hoje, então eu vou sempre anotando, a gente precisa ter esse controle, mas pelo grupo de WhatsApp a gente vai sanando as dúvidas, vai botando os links, e eu agradeço aqui, né, deixo para Raquel fechar, é sempre isso, encontros de 1 hora, para não cansar ninguém. Esse primeiro módulo vão ser 5 encontros online, hoje é o primeiro, quinta-feira é o segundo. No dia da quinta-feira, no dia 4, a gente vai decidir qual o outro dia, porque são atividades, então, de repente, precisa um pouquinho mais de tempo para filmar e entregar isso para a Raquel, aí eu deixo com vocês, tá bom? Mas temos nossa agenda hoje e na quinta-feira. Raquel, valeuzaço por hoje, um beijo todo mundo, deixo para tu fechar, então. Bueno. Beleza, professor. Luciane, vou só fazer um comentário antes da gente falar da atividade. O que você comentou, eu achei muito legal, que tem uma coisa muito importante que está acontecendo há mais ou menos assim uns 20 e poucos anos, né, que é esse conceito de educomunicação, que está sendo estudado, né, começou ali, é um fenômeno bem antigo, mas as pessoas começaram a pesquisar ele lá para o fim da ditadura, né, então
pesquisar não, né? Foi levado aos poucos para a universidade, porque o fenômeno da educomunicação, essa coisa da gente aprender conversando, aprender produzindo, ela já acontece, né, na América Latina, principalmente há bastante tempo, como forma de resistência. E aí, quando a Luciane fala que é necessário se comunicar, é necessário aprender, cara, é muito necessário, porque senão a gente fica refém do que está acontecendo na TV aberta, do que se falam para nós, do que está escrito no jornal, do que está escrito no blog. E, gente, sempre tem que pensar que conteúdo está sempre atrelado a alguém, a alguma empresa, a alguma pessoa em particular. Conteúdo nunca é neutro. Então, o que a gente pode fazer para resistir a algumas informações que acabam ficando mais restritas para nós? É nós mesmos aprender a falar, a ser produtor de conteúdo, produtora de conteúdo também, né? Então, o que é o ideal? Professor, professora, aluno, aluna, começar a aprender a manipular as ferramentas da comunicação, seja pelo audiovisual, seja no podcast, seja escrevendo literatura, o que for, tudo isso é forma de comunicação. E se a gente aprende a manipular as ferramentas, a gente começa a ter mais protagonismo, a gente começa a conseguir falar sobre as nossas próprias histórias. Não é o William Bonner falando ali da periferia onde a gente mora, é nós que vai falar, sabe? É nós mesmos que vamos falar. Então é isso que é importante, a gente aprender a manipular. As técnicas de comunicação, elas não têm que ficar na mão de especialistas, né? Eu, particularmente, acabei estudando, me enveredando para essa área, mas não é necessário fazer faculdade para você aprender a fazer um vídeo, para fazer podcast. A gente tem aí várias pessoas aí, vários grupos, tem gente aqui que faz blog, faz YouTube, então é isso, a gente começar a ter a nossa própria voz. Bom, findando aqui, então, o nosso dia, para não passar muito, pegar o tempo de ninguém, é o seguinte, né, eu indiquei ali o documentário do Emicida, É Tudo Pra Ontem, Amarela é Tudo Pra Ontem, é um documentário fantástico. Eu já vejo ali que a gente vai falar sobre vários subgêneros a partir daquele filme, e a ideia é que a gente assista esse documentário, a gente vai colocar, ele é top mesmo, Cíntia, e ele não é só top na música, né, o Mano fez um filme, assim, muito, muito bom mesmo. Provavelmente teve ajuda, porque, né, a gente vê ali os nomes na produção. Eu chorei também, sou chorona pra caramba. Não vou também ficar dando spoiler, mas tem umas partes ali que ele forçou demais, não tem como não chorar. É muito pesado e é muito importante tudo que ele destaca. Mas, enfim, a ideia é que vocês assistam esse documentário. Ele tá no Netflix, para quem tiver Netflix. Quem não tiver, a gente vai colocar ali o link no grupo, né? O pessoal que tá no grupo vai ter acesso ao link para fazer o download do filme. E aí, na quinta-feira, a partir das 9 horas, a gente vem para essa sala, aí a gente vai divulgar o link, né, no grupo, e aí a gente vai falar, e aí vai ser necessário que as pessoas falem, tá, gente? Eu assisti o filme, eu gostei, eu não gostei, porque ninguém é obrigado a gostar também. E eu acho que é desse subgênero, ou de mais de um, porque o que a gente quer? A nossa intenção é que vocês comecem a entender, e eu só vou saber se vocês estão acompanhando, entendendo, se vocês dividirem comigo, né? Se vocês compartilharem as experiências aqui com a gente. O ideal é que todo mundo participe, né? Se não quiser falar, escreve. Como fez aí o B. Guerra, que eu não sei o nome, mas agradeço a participação. Então, a gente assiste o filme, na quinta-feira a gente vem falar, a partir desse conhecimento que a gente teve brevemente hoje, através do vídeo, né, que eu mandei, e aí, na prática, agora a gente assiste e tenta entender um pouquinho desse filme. Eu já vou adiantar que ele não é só de um subgênero só, tá? Ele misturou várias linguagens ali, eu quero saber se vocês identificaram, o que identificaram, e de repente vocês viram coisas que eu também ainda não vi. Vai ser legal, importante a gente entender cada olhar. Então, na quinta-feira a gente vai
trocar essa ideia. E na quinta-feira, a gente fala sobre o nosso próximo passo, porque o que é importante na educomunicação? A parada é ser bem orgânica, tá? Não é fechado. Eu acho que a gente tem que começar a falar de música primeiro logo. Então, vamos falar de música. A gente vai sentindo o que é necessário. É claro que tem uma ordem, né, para o filme ser produzido, mas a gente pode se distribuir da maneira como a gente sentir que o grupo vai caminhando melhor. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Eu agradeço todos e todas aqui que vieram hoje. Eu sei que vai aparecer ou vai sumir algumas pessoas, mas a gente vai se adequando. E obrigada pela oportunidade de escuta e de partilha, e um beijão aí para todo mundo. Falou, galera. Um beijo também para todo mundo e até quinta-feira. Vamos ali pelo grupo do WhatsApp, podem perguntar, a gente vai respondendo. Eu e a Ana que conseguimos, tá bom? Renato, não sei se tu quer falar, acho que você... Valeu. Eu ia fazer uma pergunta aqui, eu queria saber se o link desse vídeo vai continuar online ou se vai ser retirado. Vai. A gente vai conseguir. Até já vou adiantar o Matheus, agora a gente está tendo uma conversa, gente, de tentar transformar também cada aula, ele editar e deixar para quem está inscrito também poder assistir essa aula depois. Tudo isso que foi feito agora aqui, o Matheus vai tentar editar o mais breve. Valeu, Zaço. Gente, então de coração mesmo, para nós hoje é o começo de uma história bem bacana. Raquel, valeu por hoje. Quinta-feira a gente se vê. Um abração, um beijo. Falou.